Olá, gente, tudo bem com vocês? Ó, passando aqui para mais uma aula, certo? Falando um pouco sobre noções preliminares de química, fazendo uma breve revisada sobre tudo aquilo que a gente já viu, sobre método científico, sobre como se faz ciência, certo? Antes da gente introduzir os nossos estudos sobre estrutura atômica, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa parte aqui do método científico, de como se faz ciência, como queiram, certo? Que na verdade compõe um conteúdo que eu estou chamando de noções preliminares. Possivelmente muitas coisas aqui vocês já viram nas nossas aulas presenciais que ocorreram no início do semestre, como também já deve ter visto em outras disciplinas, na verdade na disciplina de química anterior, tá? A química, como sabemos, a química é uma disciplina ou uma ciência de 3 níveis, né? Como vocês já devem ter ouvido falar disso, certo? Por exemplo, o nível macroscópico, na verdade, o nível macroscópico está relacionado com propriedades de objetos grandes ou visíveis, certo? Por exemplo, você está lá no laboratório, você vê quando tem uma reação de combustão, a grande liberação de gás, ali você está observando aquilo que está ocorrendo, né? Por exemplo, as folhas caindo de uma árvore no outono, esse tipo de coisa, são objetos que são fenômenos que a gente está conseguindo observar, né? São fenômenos macroscópicos. No entanto, na química ou no estudo da química também existe a parte microscópica, na qual o químico ele tenta explicar os fenômenos macroscópicos através de observações microscópicas. E o principal exemplo dessas observações microscópicas é, por exemplo, o rearranjo de átomos, certo? O cientista, o químico, ele tenta explicar as observações macroscópicas através do rearranjo de átomos, que está no nosso nível microscópico, beleza? Existe ainda o nosso terceiro nível, que é o nível simbólico, na qual o químico ele descreve os fenômenos químicos através de símbolos ou equações matemáticas. Então, a química ela está interligada com esses 3 níveis: o macroscópico, aquele que eu consigo ver o fenômeno, o nível microscópico, que é para tentar explicar esse fenômeno através de propriedades atômicas, e o nível simbólico, que é a descrição dos fenômenos através de símbolos, certo? Dentro desse contexto, tem uma coisa bastante interessante aqui. Por exemplo, o químico, aqui é um exemplo bem prático de como que o químico pensa no geral, ou de como que o químico age dentro do próprio estudo. Você tem aqui pregos enferrujados, você tem aqui a descrição simbólica e atômica, e geralmente o químico trabalha da seguinte maneira, usando os 3 níveis da seguinte maneira. Ele pensa microscopicamente, certo? Ele faz experimentos de maneira macroscópica no laboratório e ele representa tudo isso através de símbolos, certo? No exemplo aqui, no exemplo aqui desse slide, ele faz justamente isso que eu acabei de mencionar. Você tem os pregos enferrujados, é o objeto macroscópico, você está vendo. Só que o químico, como que ele pensa? Ele já pensa nas combinações de átomos, né? De oxigênio com ferro, formando esse óxido de oxigênio aqui, que no caso é a ferrugem. Então o químico já pensa nisso. O pensamento dele é a nível molecular, ou nível atômico. E a junção do pensamento, que é em nível microscópico, e a observação, que é em nível microscópico, a junção dessas duas é através do nível simbólico, né? Que são os símbolos aqui dos átomos. Então a finalidade, o estudo da química tem por geral a finalidade de fazer as pessoas pensarem como um químico. Tipo, todo mundo que está estudando química, no início, a finalidade de quem está estudando química ou qualquer curso introdutório de química é fazer o aluno pensar como um químico. E esse vai ser o objetivo da nossa disciplina. Como a nossa disciplina vai trabalhar com estrutura atômica, basicamente, a gente vai trabalhar basicamente com um nível microscópico, tá? Então, vai ser sempre tentando relacionar as coisas microscópicas com os fenômenos macroscópicos e, assim, na medida do possível, utilizar a representação simbólica
para descrever os fenômenos. Aqui nesse slide, é um slide interessante, que ele está intitulado Como se faz ciência, certo? Porque vocês devem estar perguntando, poxa, professor, você já falou como que é o estudo da química? A química é uma ciência de 3 níveis, só que eu estou falando muito especificamente da química. Só que agora eu vou expandir isso. Eu vou expandir as nossas ideias para um aspecto mais geral de ciência, certo? Que é como se faz ciência, certo? Primeira coisa, os cientistas geralmente eles estão perseguindo ideias. Eles estão perseguindo ideias, procurando ideias. E geralmente o caminho para chegar nessas ideias geralmente é um caminho mal definido. Só, porém, é um caminho eficiente. Que caminho mal definido e eficiente é esse? É o caminho denominado método científico, certo? O método científico nada mais é do que uma série de etapas, tá? De uma série de etapas que é utilizado na ciência, certo? Como se fossem os passos para se fazer ciência, tá? É óbvio que existem várias formulações do que seria o método científico, de como que seria o método científico, várias formulações. Como eu falei lá no início da minha fala, o método científico, ele na verdade é um caminho mal definido. Então, vai existir gente que vai definir o método científico de uma determinada maneira, com um conjunto de etapas, outras pessoas, outros autores vão definir com outro conjunto de etapas, uma etapa na frente, outra etapa atrás. Não importa. O que importa é que a gente entender que o método científico é a ferramenta utilizada quando o assunto é se fazer ciência. E aí, outra coisa que deve ficar em mente é entender que ela é uma ferramenta bastante eficiente, certo? Nessas ideias. Então a gente vai abordar um pouquinho agora sobre o método científico. A gente vai falar um pouquinho sobre o método científico. Primeira coisa no método científico. A primeira coisa relacionada ao método científico é a coleta de dados, tá? A coleta de dados daquilo que você está estudando. Por exemplo, aqui eu tenho um determinado objeto que eu quero estudar, certo? Um objeto macroscópico, por exemplo. Só que ao invés de eu pegar todo esse objeto que eu quero estudar, eu pego somente uma porção limitada. Uma porção limitada que consiga representar o meu objeto macroscópico. Essa porção que é denominada amostra, ou no caso aqui é o meu sistema, que é a parte do universo que eu vou estar interessado em estudar, ela precisa ser representativa em relação ao todo, beleza? Para eu poder realizar os experimentos e ter dados confiáveis, ela precisa ser representativa. Certo. Logo em seguida, quando eu obtive a minha amostra, eu vou começar a coletar dados, beleza? Que é aqui na parte dos experimentos. Logo em seguida que eu tive as minhas amostras e antes de coletar os dados aqui, eu tenho meus experimentos para poder coletar os dados. Esses experimentos, essa coleta de dados, na verdade, ela pode ser observações ou também pode ser medidas, tá? Então, quais etapas são essas? Eu tenho a amostra, realizo experimentos e obtenho dados, tá? Esses dados, eles podem ser medidas, no caso pode ser um gráfico, tá? Tendo vários valores aqui, mas também pode ser observações, tá? Além de medidas. E aí, o que acontece? Os químicos ou os cientistas de modo geral, aqui eu vou falar como cientista, não como químico, porque essa ideia também é aplicada a outras áreas da ciência. Os cientistas estão sempre à procura de padrões, certo? Sempre que eles fazem experimentos e obtêm dados, eles estão sempre à procura de padrões, certo? Então, logo em seguida, após serem gerados dados, os cientistas eles identificam as tendências, certo? De acordo com os dados experimentais. Poxa, essa amostra, por exemplo, eu peguei uma amostra, medi uma propriedade, essa propriedade deu X, o valor. Aí eu peguei outra porção, outra amostra do mesmo material, fiz o experimento, consegui obter a mesma propriedade, o mesmo valor da propriedade, X. Peguei outra amostra realizei outro experimento, modificando alguma outra coisa e obtive a mesma propriedade. Aí o cientista já fala, opa, já identifiquei um padrão, certo? Identifiquei tendência. Então, a partir dessas tendências é que os cientistas eles formulam as leis, tá? A partir desses padrões que os cientistas formulam as leis.
É, geralmente, essa lei, na verdade, ela é um resumo dos dados, certo? Ele está medindo, o cientista ele está medindo, ele está realizando vários experimentos, obtendo uma grande quantidade de dados, e uma forma de resumir esses dados e essas tendências é através da lei, certo? Então, a lei nada mais é do que um resumo dos dados, tá? Um resumo dos padrões que foram identificados ou observados, tá? Após detectar os padrões, os cientistas eles desenvolvem as famosas hipóteses, certo? Eles identificaram os padrões, formulou uma lei, que é o resumo dos dados, o resumo dos padrões, e aí ele vai tentar explicar aquela lei. Para explicar aquela lei, ele lança as hipóteses, beleza? Ele lança as hipóteses, que na verdade as hipóteses são o quê? Possíveis explicações das leis ou das observações experimentais. A hipótese é a explicação? Não, ela é uma possível explicação, tá? É uma hipótese, na verdade. Uma hipótese bastante interessante que vale a gente comentar aqui é a hipótese atômica de Dalton, certo? Dalton não tinha visto o átomo, ele não viu o átomo naquela época, só que ele formulou uma hipótese e essa hipótese foi bastante importante para que outros cientistas pudessem estudar a estrutura atômica. E daí teve todo o desenvolvimento da teoria atômica até os dias atuais, que é o que a gente vai ver na nossa disciplina, todo esse desenvolvimento da teoria atômica. Então, uma hipótese bastante famosa é a hipótese de Dalton sobre o átomo, beleza? E dentro da química a gente conhece um monte de lei, né? Tem um monte de lei, tem um monte de hipóteses. Por exemplo, dentro da química, lá na cinética química, tem a lei da ação das massas, dentro da química tem a hipótese de Avogadro, dentro da química a gente está cheio desses caminhos aqui que utilizaram o método científico. Então é interessante a gente sempre ter em mente isso, que dentro da química tem lei, tem hipótese, tem teoria, e a gente estudando isso aqui, a gente já vai detectar mais ou menos a diferença dessas três formulações dentro do método científico. Para a gente depois lá na frente falar, poxa, se isso é uma lei, ela tem uma certa validade. Se é uma hipótese, também tem uma certa validade. Se é uma teoria, já é uma coisa mais robusta, já tem um aparato experimental mais robusto, então eu posso confiar mais. Beleza? Então é importante a gente ter em mente isso aqui também. Tá? Certinho? Vamos voltar aqui. Certo. Depois que ele formulou a hipótese, é preciso confirmar se a hipótese é verdadeira ou falsa. Certo? Como que eu vou confirmar isso? Eu confirmo isso através de novos experimentos. Beleza? Através de novos experimentos. São os mesmos experimentos iniciais? Não, são experimentos diferentes, relacionados com as propriedades que eu estou julgando ser as propriedades que vão explicar a minha lei, tá? Então, por exemplo, se eu estiver estudando gases, por exemplo, certo? Propriedade dos gases, e a minha hipótese dentro de uma determinada lei, a minha hipótese ela está trabalhando com a temperatura, fala assim, ah não, esse fenômeno está acontecendo por conta da temperatura. Então o que acontece? Eu quero ver se realmente a temperatura. Então eu vou manter a pressão e o volume constante e vou variar somente a temperatura para ver se a minha hipótese está correta. Então, esses experimentos aqui que são realizados após a hipótese são experimentos geralmente controlados para ver se a minha hipótese é verdadeira ou falsa, beleza? Se a minha hipótese for verdadeira, ela segue o caminho até propormos, ou o cientista propor uma teoria. Se a minha hipótese for falsa, ela não conseguir explicar a lei, aí é necessário propor mais outras explicações, novas hipóteses. Aí volta aqui, certo? O nosso diagrama. Já se ela for verdadeira, a hipótese tiver suporte experimental, os experimentos confirmarem a minha hipótese, ela segue para frente até a gente formular a teoria. Tá? Só que antes de formular a teoria, como eu falei que a teoria já é algo bastante robusto do ponto de vista de validade, ou do ponto de vista experimental mesmo, antes da hipótese ganhar um caráter de teoria, ou na verdade ela ganhar um status de teoria, ela precisa de toda uma verificação, também experimental, ou seja, experimentos mais refinados, mais
apurados, tá? Que são experimentos chamados de validação, para poder chegarmos à teoria. Mas o que vem a ser a teoria? A teoria, ela é uma explicação formal da lei, certo? Você percebe que a hipótese, ela é uma explicação da lei também, só que ela está ainda no status de hipótese. A teoria não, ela também tem a mesma função da hipótese, explicar a lei, só que aqui já é uma explicação formal, certo? Já é uma coisa mais elaborada, tá? Essa teoria, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa como? Ela pode ser uma observação, pode ser inclusive uma formulação textual. A teoria pode ser desse jeito, qualitativa, formulação textual. Tal fenômeno, em determinadas condições, tal fenômeno acontece. A formulação textual, qualitativa. Mas ela também pode ser uma formulação quantitativa, ou seja, através de uma representação matemática, tá? Os cientistas, eles geralmente, eles interpretam essa teoria, geralmente eles interpretam essa teoria em termos de modelo, tá? Logo em seguida do método científico, que eu cheguei aqui na teoria, que é o meu último status, eles interpretam geralmente a teoria através de modelo, certo? O modelo nada mais é uma simplificação do meu objeto de estudo, certo? Na qual é possível formular hipóteses, ou na qual é possível formular previsões, certo? Então, aqui é o nosso aspecto geral do método científico e dos passos na qual é possível realizar uma descoberta científica ou a verificação de um fato científico, certo? Através de todas as etapas. Como eu falei, é um caminho mal definido, porém é um caminho bastante eficaz, certo? Quando está se fazendo ciência. Eu espero que vocês tenham gostado, que gostem aí dessa parte bem inicial aqui sobre o método científico, e na próxima aula a gente vamos introduzir os principais conceitos já de estrutura atômica, falando um pouco de Dalton, falando um pouco de partículas subatômicas, certo? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo e até a próxima.